Olá para você que está acessando o nosso canal e seja bem-vindo, fique conosco até o final. Você pode dar aí o seu joinha e também se inscrever no nosso canal se ainda não é. Nós vamos ler um texto aqui no Evangelho de Marcos e vamos fazer o comentário. E isso visa descobrir aí os princípios, as pérolas preciosas que estão contidas neste texto. Então, fique conosco até o final e me acompanhe na leitura de Marcos, capítulo 7, versículo 31 a 37, que fala sobre a cura de um surdo e gago. Então, vamos à leitura. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele e depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Aqui nós vemos Jesus, exercendo aí alguma forma de ministério naquele território gentílico, a Decápolis, que eram 10 cidades de uma habitação. Os habitantes dali eram essencialmente gentios, poucos judeus. E agora Jesus está retornando para a Galileia. Trouxeram-lhe um homem surdo e que falava com muita dificuldade, talvez de forma incompreensível. Então, no caso deste homem, ele precisava de milagre duplo, a audição e a fala. Jesus o tirou da multidão, à parte, para liberar sobre ele o poder necessário para efetuar os milagres. A incredulidade das pessoas ao redor dificulta a operação de milagres. É bom nós entendermos isso, Jesus tocou o homem em seus ouvidos e língua, e isso nos mostra que as curas podem acontecer de maneiras variadas, com a pessoa presente ou ausente, com um toque ou sem toque, através de objetos ungidos, por meio da obediência a algum comando específico e através também da fé de outros. Há muitos tipos de curas que estão registradas aí na Bíblia. Tudo deve ser feito de acordo com a orientação do Espírito Santo. A pérola preciosa que temos neste texto lido é: Deus pode agir de maneira incomum. Não tem que ser do nosso jeito, não tem que satisfazer a religiosidade de alguém e também não leva em conta o preconceito das pessoas que serão beneficiadas. Cuspir e colocar a saliva na língua do outro, para o nosso costume ocidental, realmente é muito estranho. Mas ele faz do jeito dele. Ele faz como ele quer. E sempre é o melhor para nós.
foi o melhor para o homem. Ele ficou curado. Recebeu o milagre. Jesus era verdadeiramente humano e, na qualidade de homem perfeito, ele demonstrou como também devemos desenvolver os nossos próprios dons espirituais. E como nós desenvolvemos os dons espirituais? Praticando-os. Sempre que houver uma oportunidade, exerça o dom que o Espírito Santo já lhe deu. Durante o seu ministério terreno, Jesus deixou de lado seus atributos de divindade e operou como homem para mostrar que aqueles que creem nele farão as mesmas obras e ainda farão muito maiores em abrangência, porque quando Jesus estava aqui na terra, era só ele, o corpo humano dele, levando-o até as pessoas, ou as pessoas se chegando até ele. Agora que Jesus ressuscitou e voltou ao céu, está assentado à destra do Pai, em majestade, em glória, em poder, ele tem um corpo aqui na terra, um corpo espiritual, ok? Que é formado por todos aqueles que creem nele e cujo espírito foi recriado. E esse espírito recriado, ele foi empoderado pela presença do Espírito Santo, que concede os dons espirituais aos crentes da nova aliança. Então, isso envolve milhões de pessoas na Terra. Quando Jesus estava aqui, era só o corpo dele, mas agora é a soma do corpo espiritual de todos os crentes da nova aliança, a igreja, né? O dom espiritual para milagres saiu de Jesus e passou para o homem surdo e gago. Houve uma transferência. Jesus, ao olhar para cima, indica que ele orou ao Pai, pois como homem, aqui na terra, dependia totalmente do Pai celestial. Nós, como seres humanos que cremos em Jesus, também dependemos totalmente de Elohim, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elohim, Deus, o Deus do plano redentivo. Nós já estudamos isso nas alianças, que quer dizer o Deus da nossa salvação. Fomos salvos para abençoar pessoas que estão necessitadas de um toque sarador do Senhor. Seu poder passa através de nós e atinge a outra pessoa. Assim como Jesus veio para abençoar, nós fomos recriados como filhos de Deus para abençoar também. Este é o supremo propósito da nossa única existência terrena: amar a Elohim e amar o nosso próximo. Servimos a Deus servindo as pessoas, os nossos semelhantes. Viver na terra não é ficar rico e satisfazer todos os nossos desejos de consumir. Não é viver para si mesmo, mas é pensar no outro,
é enxergar as necessidades das pessoas ao nosso redor. Esta é a verdadeira religião. Muito ativismo dentro das quatro paredes de um templo físico e nada lá fora mostra um falso cristianismo, uma mera religiosidade. Jesus não passava muito tempo no templo ou nas sinagogas, mas ele estava sempre no meio do povo comum, tão necessitado de um toque de Deus. Jesus se compadecia do povo que sofria por causa da indiferença dos líderes religiosos da época e dos políticos. Jesus amava ao Pai e ao próximo. Sua missão de vida era trazer benefícios às pessoas. Benefícios já agora, aqui para o presente e também para a eternidade. O maior benefício que Jesus oferece ao ser humano é a salvação. Aí, da condenação, né? O que é salvação? Ser salvo é ser restaurado no relacionamento com Deus, é religar o homem perdido no pecado da raça a Deus novamente. É se tornar filho, filha de Deus. E aí tem direitos, né, como herdeiros do Senhor. E a condenação seria a condenação eterna sem Deus. Passar a eternidade depois desta vida, nesse corpo físico, aí a eternidade sem Deus. E depois, quantas bênçãos nós temos, né, advindas aí do plano de redenção. Quando Jesus entra na vida de alguém verdadeiramente, há transformações em sua personalidade e para melhor, nunca para pior. Há muito choro, lamentos, gemidos à nossa volta de pessoas que estão esperando por um milagre. Disponha-se a ser o canal que Deus vai usar para consolar, fortalecer, curar, libertar. Precisamos ouvir o clamor dos injustiçados e nos compadecer e simpatizar com a causa deles. A indiferença do egocentrismo é a raiz de todos os males sociais. O governo não é o único responsável por resolver os problemas sociais, mas cada cidadão deve tomar posição a favor dos desfavorecidos também. Aqueles que transportam o poder do Espírito Santo devem desenvolver os dons recebidos dele, e só podemos desenvolvê-los através da prática. Não é somente a audição física que precisa ser aberta, mas a audição espiritual é mais importante ainda do que a física. Ouvir a Deus é incomparável e de valor inestimável, porque nos coloca em sintonia com o seu coração e a sua mente. Encontramos a razão do nosso viver e vivemos praticando os valores essenciais da palavra de Deus. Esta é a forma de viver que vale a pena viver. A explicação para a ordem de não comentar sobre os milagres talvez tenha sido o fato
de Jesus não querer ser conhecido como mero fazedor de milagres, mas quisesse que os seus ensinamentos se destacassem acima de tudo nas mentes aí das pessoas. Também é possível que não quisesse desafiar ainda mais o ódio dos religiosos judeus contra ele, por meio dos comentários das curas realizadas em um território racialmente misto, isto é, formado por judeus e gentios. Milagres sempre chamam muito a atenção das pessoas. Todos ficam maravilhados quando eles ocorrem. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas. E você? E sei que preciso deixá-lo agir através de mim do jeito, que ele quiser. Não é a minha vontade, mas é a dele que deve ser feita. Para que isso seja possível, todos os obstáculos precisam ser vencidos intencionalmente. Que obstáculos têm surgido aí na sua vida que impede você de se oferecer para orar, impor as mãos sobre os enfermos, sobre as pessoas que estão desesperadas, aquelas que estão tristes, aquelas que estão aprisionadas pelo diabo? Nós estamos aqui para tocar vidas, para abençoar pessoas, para trazer um benefício permanente e eterno a essas pessoas. Que nós possamos nos juntar a favor desta causa e viver os nossos dias de maneira sábia, de maneira que o nosso semelhante seja amado, assim como nós amamos a Deus. Amém.